Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade na Rede ABC, que também é veiculado na NGT e pelo portal Sustentabilidade, trazendo sempre questões importantes e fundamentais. E hoje nós vamos falar de dengue, chikungunya, como se livrar dessa desgraça que ataca o país. E para falar sobre isso, um dos caras que entende tanto, que cultiva lá no laboratório dele os bichinhos, que é meu amigo Rodrigo Pérez, cara que sabe tudo sobre isso. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Imagina, Roberto, é uma oportunidade enorme. A gente agradece muito a chance de contar essa história de uma coisa que nos preocupa há vários anos, a gente se dedica muito e quando a gente fala a gente, é um trabalho que tem a Fiocruz envolvida, que tem o apoio do CETEC, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e a gente realmente hoje tem uma tecnologia pronta para impactar tudo isso. Resolver isso. Então pega o bichinho aí que está na... Estou vendo ele nadar, mas não deixa ele cair, tá? Pega... O que a gente está falando... Carlos, dá uma olhadinha aí, ó. Olha são larvas de Aedes. Exatamente. O que a gente está falando é de uma tecnologia para matar a larva do Aedes. Que fica assim em casa, nos exatamente, pratinhos, exatamente. O Aedes, ele não põe o ovo na água, ele põe na lateral do recipiente. Sim. E aí quando chove, quando vem a água, né, que a gente usa, ela sobe. E esse ovo do Aedes, ele pode passar de um ano para outro no seco e com 5 minutos em contato com a água... Ele vira bicho. Ele eclode, forma a larva e depois de alguns dias ele vai se tornar um mosquito adulto. E o que a gente desenvolveu é um comprimidinho assim, né, que você coloca na água e a larva morre depois de algumas horas. Você, inclusive, Rodrigo, antes de nós iniciarmos o programa, você jogou dentro já está fazendo efeito ou não? Vamos ver. Ainda não, já começando. Né? Começando, você jogou uma pastilhinha dessa? Joguei um pedacinho. Essa pastilhinha ela é suficiente para matar a larva do mosquito e continuar matando por 60 dias num volume de 50 litros de água. Então aqui a gente jogou só um pouquinho, ela já está dissolvida e as primeiras larvas já começam a se incomodar com a presença do Dengue Tech, então elas buscam a superfície para respirar. A gente vai conversando aqui, ela já está começando a pedir ar, né? E daqui a algumas horas ela já começa a morrer e daí ela vai se depositar no fundo. Né? Então é bacana porque realmente você consegue aplicar, ver o lugar que está tratado e ver o resultado da sua ação, depois de poucas horas. Né? O Dengue Tech é aprovado pela Anvisa, os órgãos... Sim. Essa tecnologia, como eu disse, ela foi desenvolvida pela Fiocruz, ela está licenciada plenamente, né, em termos de todos os requisitos de aprovações dessa etapa de desenvolvimento que são necessários para o desenvolvimento desse trabalho com micro-organismos, né, do nosso país. E agora, nessa fase de levar a tecnologia para o mercado, coube a BR3, que é a nossa empresa, esse desenvolvimento e licenciamento junto à Anvisa, né, da tecnologia. Ela já se encontra aprovada, portanto, e o produto comercializado, né, na web. Quem, né, quiser adquirir, o produto, né, é comercializado com a marca Dengue Tech. Dengue Tech, eu achei muito interessante. Né, para lembrar... Porque, na verdade, mas não é só dengue, né? Exatamente. O nome muito bem sacado, por sinal, né, Giba? Dengue Tech, né? Mas, assim... Ele combate a chikungunya, eu anotei aqui, febre amarela, dengue, chikungunya, zika e mais 19. Exatamente. Me fala aí, você quer dizer que o mesmo bandido do pernilongo, ele gera esse estrago em tantas frentes? Exatamente. Né? A dengue é uma doença transmitida por um vetor, né, esse pernilongo que a gente chama do mosquito Aedes. O mosquito Aedes é um mosquito que a gente reconhece facilmente, né, porque ele é rajadinho, né, ele apresenta essas pintas brancas, então é visível ele voando, ele é mais preto, né, o outro é um pouco mais marrom. Você vendo voando, você já identifica, né, assim, e com algum treino, né, claro. E esse mosquito, ele é originário da África, né, mas ele já circula, esse vírus da dengue, no planeta inteiro.
Em 2013, a OMS já colocou a questão da dengue como uma ameaça de pandemia mundial. A Organização Mundial de Saúde considerou o risco de pandemia. Exatamente, né? E a dengue é uma doença que ela é, vamos dizer, por ser uma doença transmitida por vetores, por ter alguns sintomas muito parecidos com algum mal-estar que a gente tem. Então a gente tem uma subnotificação, a gente está acordando tarde para o problema, né? E o fato é que em toda a zona tropical do globo, né, a gente já tem uma transmissão muito significativa de dengue, e essa transmissão ela começa, né, a migrar também para os polos, né, atingindo áreas temperadas. Né? Então, nesses últimos anos, circulou dengue no Japão, circula dengue no sul da Europa, circula dengue, tem casos na Rússia. Exatamente. A gente sabe, há relatos de se encontrar algumas espécies de Aedes, que é um mosquito transmissor, na Patagônia, até no Alasca. Assim, então, é uma preocupação muito grande. E como você disse, né, Roberto, a preocupação hoje nossa é que, primeiro, o dengue mata, né, e mata muito. No Brasil, onde a gente está muito atento e tem um sistema universalizado de acesso à saúde, é o país onde até mata pouco, e porque mata pouco, mata 1 a cada 2.000 pacientes diagnosticados, né? Se a gente fizer uma transposição desse dado à previsão da OMS, né, de 50 a 100 milhões de casos, a gente chega a uma conta de 50 mil mortes por dengue ao ano no mundo. Isso já é 10% da malária, né, que tem uma atenção enorme. Sim. E foi por isso mesmo, né, assim, que a gente, mesmo sabendo, né, que esse mosquito ele pode transmitir outras doenças, como Você quer dizer 10% da malária só na dengue, mas nós temos a chikungunya que você me disse que é pior. Então, a gente tem a chikungunya, né, assim, que a chikungunya a gente achava que era uma doença muito pior no sentido de causar muita dor, da pessoa ficar, vamos dizer, incapacitada para o trabalho, né, por um período muito maior, chegando a alguns meses, né, assim. Mas o que a gente está vendo é que, diferente do que a gente acreditava 3 anos atrás, quando a chikungunya chegou no nosso país, é que a chikungunya também está matando, e está matando o dobro do que a dengue, né? Então, assim, hoje a preocupação é muito grande, porque depois da chikungunya chegou o zika vírus, era o primo manso, né, dessas arboviroses todas, e quando a gente foi ver, acabou descobrindo uma microcefalia causada pelo zika vírus, né? E o que a gente sabe, há relatos de que esse mesmo mosquito, né, a Aedes aegypti, ele é capaz de transmitir ao todo 23 doenças. Então, hoje a gente vê a dengue como um traçador, um precursor, né, assim, onde está entrando a dengue, pode sim, né, rapidamente se estabelecer outros filhos que vamos... Ela é a primeira, né, por algum motivo, né, e a gente tem algumas hipóteses, ela circulou na frente, né, é uma doença tinhosa, tem um esforço enorme de se desenvolver outras estratégias, né, de medicamentos, vacinas. Mas, Rodrigo, mas aí tem um fator, desculpa te interromper. Imagina. Né? Ela não é doença, então, só de água parada, né? Não é, porque a gente tem aquela impressão que era doença de, entre aspas, de pobre. O cara tem um riachinho lá do lado e tal. Não é isso. É o Giba que tem lá o sítio dele lá, pode estar incrustada numa arvorezinha lá. Absolutamente, a dengue não é uma doença de pobre, né? A dengue, ao contrário, né? A população mais abastada, certamente ela tem muito mais lugares onde a gente pode encontrar potenciais criadores ou criadores estabelecidos. O que acontece, Roberto, é que quando você tem uma área maior, você tem mais tralha, você tem mais compartimentos na edificação, e que muitas vezes eles não são nem usados, né? Estão ali parados. E o Aedes, ele é um mosquito muito, muito oportunista, né? Ele é um inimigo que nos adora, ele se apaixonou pelo nosso jeito homo sapiens, né, de viver assim, no século XXI, né? Então ele prefere o nosso sangue ao de outros animais, ele adorou o nosso jeito de uma temperatura amena, com água por perto, né? E a gente encontra, sim, encontra
O ambiente doméstico é super... O hotel para o cara. Ele adorou o nosso jeito de viver, ele nos acompanha. Isso é tão forte, né, que a gente acredita que não exista outro reservatório de vírus da dengue, né, além de humanos. Né? Há uma corrente que acredita que a gente se dá bem há tanto tempo, nós humanos, o mosquito e o vírus, né, que ele não precisa, né, de outro hospedeiro. Né? E voltando a essa questão do ambiente doméstico, né, então, assim, a gente tem uma série de situações e, gente, é impressionante como o mosquito é oportunista. Então, tem relatos de encontrar a larva naquele copinho que se deixa, né, com as escovas de dente, né, o ralo, né, existe um decreto, né, do governo paulista que aponta alguns lugares e, dentre eles, aquela pingadeirinha que tem nos bebedouros, que hoje, né, você tem o galão ou o ponto de abastecimento, e para não pingar água no chão tem aquela grelhinha. Né? Pois ali é um lugar que é tão recorrente que já se encontra no decreto. Então, qualquer lugar público, né, as escolas, os hospitais, as creches, tal, deveriam estar atentos e se vinculadas ao Estado de São Paulo, cumprirem, né, vamos dizer, o que o decreto estabelece, de escovar aquilo semanalmente, né? O que na prática é possível, mas é difícil de ser feito. Primeiro, né, que ninguém sabe. Começa pela informação, né? Ninguém sabe que aonde eu bebo água eu posso estar cultivando a dengue, né? Acho que aí começa. Né? Significa que, pelo que você me disse outro dia, 80% dos criadouros estão nas residências. Para não brigar com ninguém, né? Assim, porque de 80 para mais. É isso aí, né? Assim, de 80 para mais. E o que é muito importante, né? Você tocou num ponto que é chave, né? A gente começou o programa falando, né, de tecnologia, etc., mas assim, o que é central nessa história toda é que a população ela tem que aprender a reconhecer o perigo, reconhecer o problema, né, identificar isso, eliminar, continuar eliminando tudo que é possível eliminar. Então, assim, aquele pratinho que está num vaso, que está uma chuva, está sobrando aquele pratinho, tem que jogar fora. Sim. Só que aquela planta que a gente gosta, que a gente quer perto da gente, né, dentro do ambiente doméstico, essa não tem como. Ou você esfrega toda semana, né, ou você consegue aplicar isso. Né? Ou você aplica o Dengue-Tec e está protegido por 60 dias. Né? Simples assim. Né? Simples assim. Né, pegar E interessante que você me disse, e depois nós vamos falar, que daqui a pouco eu já vou chamar o comercial, eu queria já deixar a pegada para que você me fale sobre o problema de usar inseticida. Porque, amigos, esse cara estragou o meu sono. Porque eu fico ouvindo aquele barulhinho desgraçado do pernilongo, e eu pego o spray, o aerosol, eu já deixo ele virado, assim, como arma no coldre para você puxar o revólver. E Giba, ele me disse que não pode fazer isso, porque o inseticida desenvolve no inseto a capacidade de reagir e aquilo passa a ser uma sopinha para ele tomar à noite de jantar. Né? Então, amigos, a dengue e como as doenças correlatas do mesmo mosquito, que são mais de 20, mas no Brasil, especialmente dengue, chikungunya, zika, elas são doenças fatais e que tem e febre amarela também, e que tem a chance de se desenvolver muito. Portanto, o programa de hoje ele serve de alerta para que você que tem um bebedouro ou um filtro na sua casa, tome cuidado. Meu amigo Carlos já está pedindo comercial aqui, ele já vem mostrar essa plaquinha aqui chata que ele fica levantando. Eu vou fazer um break então agora, e o programa Sustentabilidade retorna falando sobre como evitar na sua casa zika, febre amarela, chikungunya e todas as doenças. Nós voltamos já, até mais. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
jornalabcrepórter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcrepórter.com.br. Alô, amigos, retomamos o programa Sustentabilidade, falando de combate ao Zika vírus, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, todas essas doenças produzidas e mais 20 outras, por um único mosquitinho, tá? Que pode estar, em 80% dos casos, na sua casa, no seu filtro onde você bebe água. Isso me assustou, Rodrigo. Você quer dizer que o bicho ele fica confortável naquelas gotinhas de água que ficam reservadas nesses filtros de comuns em residência? Sim, e não só aí, né, Roberto? Nas nossas casas, a gente tem uma série de lugares onde a gente mantém isso, né? Hoje o que a gente divide esses criadouros em 3, basicamente, né? Assim, além da caixa d'água, além do lixo, Sim. a caixa d'água, o problema é tampar, é lacrar mesmo, é não deixar ela Sim. e colocar uma telinha no respiro, né? Assim, para funcionar direito a caixa d'água, né? Sim, quando você fala tampar, porque mesmo a caixa d'água tendo uma tampa, tem como entrar lá dentro, né? Exatamente, e qualquer fresta entra, né? Uma atenção muito grande que, vamos dizer, a comunicação social oficial ainda não está falando, né? É que a gente tem que, inclusive, colocar essa telinha no ladrão, né? Ninguém está falando disso ainda, e quando você Tá falando tampa... disso, cara? Não sabia, né? Quando você Então. tampa a caixa d'água, aí você faz o paraíso para o mosquito, né? Que fica escurinho do jeito que ele gosta, né? Então Sim. tem que tampar qualquer entrada, né? Mas voltando às situações da nossa casa, né? A gente tem em casa, além da caixa d'água, né? A gente tem reservatórios que a gente chama de fixo, né? Que são o ralo, que são o vaso sanitário, o sifãozinho, né? Esses equipamentos, o vaso sanitário, né? se não é de uso contínuo, Exatamente, aquele banheiro, né? Que fica lavado e tal. Aquele banheiro que você não usa, né? Assim, ou porque tem uma casa maior do que as pessoas que estão lá, ou mesmo nos condomínios, né? A gente vê hoje toda uma infraestrutura em térreo com muito mais banheiros do que se utiliza semanalmente, né? Então isso tem que cuidar, né? E aí, no caso desse, tem que colocar um pedacinho dessa pastilha? Mostra o tamanho da pastilha. Exatamente, né? Opa, acho que eu já... Não, está aí dentro, está aí dentro. Então, essa é uma pastilha. Essa é uma pastilha. Por exemplo, né? mas para colocar num vaso sanitário, precisaria... Não, essa pastilhinha ela é suficiente para tratar 50 litros de água. Então a gente não precisa, né, de colocar a pastilha inteira, eu posso quebrar. Então até 5 litros de água. Ela tem um corte bonito para quebrar, né? Ela já vem vincadinha, você quebra com a mão assim, fácil, não precisa de nada. Significa né? que se você, um pote desse, você gasta nem R$50 por ano para tratar a sua casa? Em média é isso mesmo, né? Menos do que isso. Para né? tratar disso na sua casa? Para proteger esses poucos pontos que restam quando a gente elimina aqueles criadouros que a gente já consegue eliminar. Né? Sim. E, vamos dizer, então a gente estava falando desses fixos, mas tem também os móveis e muita atenção também para uma coisa que está se tornando muito comum, que é a geladeira com degelo automático, né? Todo mundo que tem uma geladeira frost free tem um criadouro para chamar de seu. Porque se a gente for ler o manual, tem lá uma bandeja que chama evaporador, que é para evaporar justamente a água que vem do congelador. Está pingando. Né? Que está pingando, você puxa a geladeira e você vai ver uma gotinha lá, né? Ela pinga em cima do motor e aí a gente coloca, né? Se você afastar isso, né? A alternativa é você afastar tua geladeira, né? 2 vezes por semana, antes e depois da feira, e escovar lá. Ou aplicar o dengue tech. Mas se eu colocar uma pastilhinha dessa lá, quanto tempo isso vai ter efeito? A gente garante pelo menos 2 meses, mas 2 meses? É para durar muito mais, porque o reservatório é muito menor do que 50 litros de água. Entendi, né? lógico. E por fim, o outro tipo, né, característico de criadouros, né, que a gente vem encontrando são as flores, né, vamos dizer, plantas ornamentais, algumas delas que param a água, que represam a água, né? Então, assim, né, realmente tem que cuidar. Eu peguei, né, larva de Aedes no umidificador de ar do quarto das crianças lá em casa, né? Assim, né? Então é isso, a gente só põe água, a gente nunca lava, nunca joga fora, era um furinho de nada. Você né? tá brincando. É isso aí, assim.
o vasinho de flor, né, na mesa onde, né, meu filho deu uma flor para a mãe e a gente faz a refeição, todas as refeições naquela mesa, é um vasinho de cerâmica e a gente pegou larva de Aedes. Então, acontece, né, as pessoas têm que ficar mais atentas, né, e realmente cuidarem de todos esses pontos. Rodrigo, né? mostra novamente o bicho vivo. Você jogou o remédio nas duas? Então, não, esse daqui, né, ele está, né, sem o remédio. Põe né? na frente, põe na sua frente, o Tá. Carlos vai dar um close novamente. É. Esse daí está sem o remédio. Tá sem o remédio. Tá? né? Ele está aí vivendo feliz a vida aí dentro. Tá vivendo feliz Ou da seja, se vida, fosse uma né? caixa d'água, Se né? fosse, estaria bem. E esse daqui, E esse outro, que você pôs o Dengue-Tec aí dentro? o Dengue-Tec fica no fundo, ele já está dissolvido, e a gente começa a ver, Carlos, não sei se você consegue captar, umas primeiras larvas muito incomodadas, já buscando ar na superfície. Essas larvas, em mais alguns minutos, uma hora, elas começam a morrer e vão se depositando no fundo do reservatório. Né? E interessante que você chamava atenção pelo lado sustentável do produto. Sim. Fala um pouco sobre isso. Isso é o maior encanto, né, dessa tecnologia. Né? O que a gente usa para fabricar o Dengue-Tec é um bacillus, né, um micro-organismo de ocorrência natural, e que ele é o único agente que a gente conhece como sustentável. Né? Assim, sustentável por quê? Porque de uma ponta ele não pressiona a seleção do mosquito. O mosquito, quando a gente vai usando inseticida comum, ele vai ficando cada vez mais resistente. A gente vê que a tomadinha que funcionava tão bem, ela já não mata tanto, né, o mosquito. E lembrando que, mais do que isso, a tomadinha, ela não mata, ela repele, o inseticida repele. Então, quando a gente está usando esses artifícios, né, para nos protegermos, a gente está muito mais deixando um mosquito, a gente compra um pouco de conforto e um tanto de problema, né? Sim. Porque a gente está deixando cada vez, a gente não está matando o mosquito e está deixando ele cada vez mais resistente. Mais resistente. Né? E um outro encanto dessa tecnologia, né, que a gente chama de BTI, né, por causa do nome da bactéria, né, Bacillus thuringiensis israelensis, é que ele é muito específico. Né? Isso quer dizer que ele não vai pegar a abelha, outros insetos, né? Nem mesmo o pernilongo comum, ele não vai pegar tão você bem. quer dizer que ele não né? gera desequilíbrio? Exatamente. Que interessante isso. Isso já foi, vamos dizer, o BTI já foi muito usado, né, a campo, tal, sem nenhum relato, não só de desequilíbrio, como também de segurança, de afetar nós humanos. A OMS autoriza, né, o uso de BTI, inclusive em água potável. Né? Então, tem lógica, né? Exatamente. Né? Então, assim, essas condições todas, né, Roberto, que a pesquisadora da Fiocruz conseguiu estabelecer, né, Elizabeth Sanches, né, conseguiu estabelecer no Dengue-Tec, são muito raras, né, e conseguiu juntar eficácia, né? Então em poucas horas a gente já vê larvas morrendo e continua matando por muito tempo, né? Esse aspecto da praticidade, não assim, que é muito simples essa formulação em tablete, então em poucos minutos a gente converte potenciais criadouros em verdadeiras armadilhas, né? Puxa vida. E esse outro aspecto da sustentabilidade e da segurança, né, fazem com que a gente possa cumprir e entregar quase que vamos dizer, uma expectativa, um desejo da Organização Mundial da Saúde, que é, vamos dizer, de dispor de uma tecnologia sustentável para que a gente possa verdadeiramente, né, Combater e não gerar novos focos. E a gente, né, não é a BR3, não é o Roberto, né? Cada um de nós, isso não é o Rodrigo que está falando, é a OMS, né? A OMS agora em fevereiro, ela fez uma revisão, um redirecionamento das políticas, né? Das recomendações, falando que a gente tem que trazer para lugar central, para primeiro plano, o indivíduo, a família, a empresa, o coletivo. Esse coletivo se expressa, né, pela igreja, pela indústria, Nosso amigo Gilberto Serralha, que se encontra aqui, tem uma forte atuação na paróquia em São Bernardo, Gilberto, né? No Belém? Isso. Tá.
nós vamos iniciar em alguns bairros da cidade, o programa de sustentabilidade se compromete a isso, e nós vamos levar essas informações de caráter público. E esse é o ponto, né? Quer dizer, hoje é muito importante que todos nós, né, cuidemos dos nossos criadouros domésticos. Cada um dos nossos responda pelo ambientes. seu, né? Exatamente. E tem um trabalho da Fiocruz, né, aplicando BTI em Pernambuco, em 2 cidades. Né? Sim. E isso foi aplicado com uma densidade muito grande. Todas as casas instalaram 2 armadilhas, né, com BTI. Sim. E isso resultou, depois de 2 anos, né, numa diminuição de 80% da densidade de ovos encontrada naqueles lugares, né? Então, vamos dizer, hoje a gente não trabalha mais com o conceito de extermínio do Aedes, né? Mas de deixar a população desse mosquito, que não chegou a ser quase eliminado, voltou há 30 anos, né? Num nível que não cause dano, né? Ok, Rodrigo. Bom, nosso programa está chegando ao final. O tema é preocupante e apaixonante ao mesmo tempo, né? E para você que quer adquirir o DengueTech, entre no site dele, denguetech.com.br. Ou na Forma Delivery também, que é o nosso parceiro que entrega. Né, tá, e depois a gente, nos web. caracteres, eu deixo clarinho aí para que as pessoas possam adquirir. Rodrigo, parabéns. É o Brasil com tecnologia sustentável, levando esse país adiante, porque se não for gente estudando assim, trabalhando, Fiocruz, a coisa fica ruim. Parabéns, obrigado por ter vindo e até breve. Obrigado, Roberto. Amigo internauta, você que acompanha o programa Sustentabilidade, Rede NGT, muito obrigado por seguir nosso programa e quarta-feira tem mais. Um abraço.